Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo tempo sejam alvos as suas vestes e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O que esse versículo quer dizer? Bem, quando Deus criou Adão e Eva e colocou-os no jardim do Éden, eles estavam nus porque eles ainda não tinham consciência do bem e do mal. Quando Adão pecou, ele faz para ele e para Eva folhas de figueira e se escondem de Deus. Quando Deus pergunta por que eles estão escondidos, a resposta de Adão é essa: nós nos escondemos porque nós estávamos nus. Deus diz: quem falou para vocês que vocês estavam nus? Ou seja, Adão se sentia impossibilitado de se apresentar diante de Deus por causa da sua natureza pecaminosa. Nós não temos condições de nos apresentar e de nos relacionar com Deus por conta da nossa natureza pecaminosa. Mas Deus vem manifestando a sua graça desde o início. Faz para Adão e Eva roupas de peles de animais e agora eles podem continuar o diálogo com Deus. As vestes espirituais, e você já deve ter ouvido falar delas, é um recurso espiritual disponibilizado por Deus para que nós possamos nos relacionar com Deus apesar do pecado, apesar da nossa natureza pecaminosa. Veja bem, Deus disponibiliza essas vestes, mas a manutenção dessas vestes é de nossa responsabilidade e a Bíblia diz: em todo tempo sejam alvos as suas vestes. Quando a Bíblia diz em todo tempo, ela está nos alertando, independente das circunstâncias, mantenha suas vestes impecáveis, mantenha suas vestes brancas, independente se você está doente ou com saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, vivendo em abundância ou na escassez, se você está com raiva ou se você está com seus sentimentos controlados, em todo tempo as suas vestes precisam, em toda circunstância, serem brancas, denunciando assim a sua comunhão com o Altíssimo. Como que as nossas vestes se sujam? As nossas vestes podem se sujar em duas circunstâncias. Primeiro, no labor do dia a dia. Você já viu quando uma criança brinca o dia inteiro e aí no final do dia as suas roupas estão denunciando: esse menino hoje se divertiu bastante, brincou bastante. Quando um trabalhador chega em casa, dependendo da sua função, as suas vestes estão completamente sujas. Isso denuncia trabalho. No nosso labor do dia a dia, nós podemos sujar as nossas vestes sem perceber. Às vezes é inevitável. Uma palavra mal falada, uma ação que atropelou o propósito faz com que as nossas vestes se sujem. Mas no final do dia, nós precisamos ter a consciência da nossa sujeira, das nossas vestimentas sujas e lavar as nossas vestes. A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Veja bem, o verbo lavar não está no passado e também não está no futuro, mas sim no presente. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Ou seja, esse lavar as vestes é algo para agora, é algo para hoje. Não pode ser deixado para amanhã e nem uma coisa que foi feita só no passado. É um exercício constante, é um exercício diário. O arrependimento, o autoexame da nossa consciência, e precisa ser constante de forma que as nossas vestes se encontrem sempre brancas. Qual outra forma das vestes se sujarem? Por falta de cuidado. Por exemplo, se eu usar a mesma roupa todos os dias, se eu usar essa blusa branca todos os dias e não lavar, com o passar dos dias as sujeirinhas imperceptíveis vão se acumulando nos cantos e quando eu me dou conta, as minhas vestes deixaram de ser brancas, estão amareladas pela poeira do dia a dia. Quem não lava suas vestes, por mais que pareça que não está fazendo nada para sujá-las, corre o risco de ter as suas vestes amareladas. Todos os dias nós precisamos ter hora e lugar para um autoexame. Todos os dias nós precisamos ter hora e lugar para arrependimento, para confissão diante do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Não importa se são coisas mínimas aos nossos olhos ou são coisas que parecem ser até imperdoáveis. Não existe onde Deus não alcança. Não existe mancha ou sujeira que Deus não retira. Mas a ordem de Deus para nós é: mantenha suas vestes limpas. A segunda orientação em Eclesiastes 9, versículo 8 é: e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O óleo no Antigo Testamento era dado sobre a cabeça de reis e profetas, como sinal de autoridade e unção. Autoridade e unção, coisas essenciais. Quantos pais e quantas mães, quantos líderes têm perdido a autoridade dentro de casa, dentro da igreja, dentro do ministério, simplesmente por faltar
óleo sobre a cabeça. Deus está dizendo que nunca falte óleo sobre a sua cabeça, não é porque a fonte do óleo se esgota, não, é porque nós deixamos de buscar esse óleo, ou nós deixamos de abaixar as nossas cabeças e dizer: derrame sobre nós, Senhor, o teu óleo. Davi sabia disso muito bem, por isso ele pediu ao Senhor no Salmo 23: unge a minha cabeça com óleo. Como pastor de ovelhas, ele sabia que se alguma ovelhinha tivesse um machucado na cabeça e não fosse tratado com óleo, aquele lugar na cabeça era um lugar propício para a proliferação de parasitas. Talvez larvas ou alguns bichinhos indesejados fizessem ninho na cabeça de sua ovelha e levaria essa ovelha à morte. Por isso, Davi, como um bom pastor que era, poderia tratar com certeza a cabeça de suas ovelhas com óleo, e ele pedia isso para o Senhor. Ele pedia: Deus, não deixe que os meus pensamentos infrutíferos e malignos deem lugar a pecados para o meu coração. Não deixe que a minha cabeça produza pensamentos que vão ferir o seu Espírito Santo. Não deixe que a voz de Satanás ache lugar nos meus ouvidos. Não me deixe cair em nenhuma cama num estado depressivo, num estado de angústia, num estado de desesperança, mas leve sempre o meu pensamento cativo ao Senhor. Unge a minha cabeça com óleo, Senhor. Eu preciso da unção do Senhor para que Satanás não crie bicheira na minha cabeça. Talvez você perdeu a autoridade, talvez você perdeu a unção, mas a ordem do Senhor para você é: em todo tempo sejam alvas suas vestes e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. É tempo de buscar o óleo de Deus. Não seja homem, não seja mulher de dura cerviz. Dura cerviz quer dizer aquele cujo pescoço não abaixe em sinal de humilhação e reverência na presença de Deus, que não ouve as instruções do Senhor, que não se humilha na presença de Deus, mas peça para Ele: me limpe, Senhor. Não deixa Satanás fazer bicheira na minha cabeça, mas mantenha o meu pensamento limpo, a minha mente pura e saudável para que eu possa te servir. Que da minha mente saiam, Senhor, pensamentos que te agradem, e que o meu pensamento e que a minha cabeça seja cheia de unção e graça, para que eu realize no teu nome feitos extraordinários, para que o Senhor me devolva a autoridade como serva, como pai, como mãe, como profeta dessa geração. O Senhor quer que você esteja posicionado para que Ele possa te usar. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça.